ser mais um que foge de si num tranquilo ar. Sou um cara normal, aquele que vai sem saber onde vai. Sou um filho da mãe, com a cara do pai. Olá, está começando mais um Faz o Quê? No programa de hoje vamos continuar falando sobre educação. Você vai ficar por dentro de algumas possibilidades de atuação neste mercado. Você quer ser professor? Então nos acompanhe neste episódio. É comum associarmos a carreira do professor a baixos salários, mas essa não é uma realidade geral na profissão. Além disso, é importante ressaltar que dinheiro nem sempre é o fator mais importante no momento de escolha profissional. Mas para falar um pouco mais sobre o professor, nada melhor do que um especialista no assunto. Para discutir o mercado de trabalho na área da educação, estamos aqui no Colégio Degraus. Meu nome é Cláudia Borges Costa, sou professora de História, tenho uma paixão muito grande pela área de História, né? Logo depois de fazer História, com essa ideia de continuidade, né, de formação, porque quando a gente gosta muito de uma profissão, você também não quer ficar parado naquela, sem formação, a gente quer sempre formar um pouco mais, né? Então eu fui fazer o mestrado e sempre a minha ligação com a educação foi muito forte, né? Então por isso é que eu busquei o mestrado em educação e fiz toda essa formação, dei aula em algumas faculdades aqui também, né? Continuo sendo professora da rede municipal de educação, né? Eu fiz o concurso no estado, fiz um tempo fui professora também no estado durante um tempo e depois na rede municipal, que continua até hoje. Professora, meu nome é Davi Reis Cavalcante. Eu queria saber se é mais complicado a aula em ensino fundamental, superior ou médio. Davi, eu penso assim que acho que não tem um mais difícil ou menos difícil, sabe? Desses três tempos aí que você está colocando, né? Eu penso assim, que cada tempo tem as suas dificuldades, tem os elementos que a gente precisa buscar, conhecer para poder fazer um bom trabalho, né? Por exemplo, eu entendo que no ensino fundamental nós estamos lidando com adolescentes, né? Com uma transição para a juventude, né? Então conhecer esse grupo é extremamente importante e ele também traz as suas dificuldades. No ensino médio que vocês estão lidando aqui, né? A escolha da profissão, as dúvidas, as incertezas que são muito presentes para a juventude nesse momento e o educador ele tem que contribuir com isso, ele tem que ajudar nessa formação. E o ensino superior ele traz outras demandas, outras dificuldades, acho que para além também, né? Aí assim, ele já está inserido às vezes no mercado de trabalho e as dificuldades que se tem nesse momento é justamente de contribuir com ele para ele saber conciliar esse trabalho e a educação e a formação. Então são tempos diferentes, com elementos diferentes e que a gente precisa entender todos esses tempos para você fazer um bom trabalho. Professora, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Você acha que no mercado tem professores capacitados para trabalhar com crianças com necessidades especiais, com pessoas que têm, por exemplo, deficiência visual, mental, etc? Oi, Cecílio. Acho que muito importante a sua questão, né? Hoje a gente tem, com essa discussão da inclusão, né, os alunos que têm necessidades específicas, né, estarem dentro da sala de aula com os demais alunos, isso exige da nossa profissão como educador uma formação maior, né? E eu digo para você que nós temos
muitos educadores hoje que têm essa formação e que têm conseguido fazer um bom trabalho. Mas nós ainda temos uma grande deficiência nesse campo e isso é uma luta que nós, enquanto categoria, temos que buscar muito ainda. Nós precisamos ter mais professores dedicados a essa formação, não só a nível de ensino fundamental, educação básica, até no ensino superior, sim. Eu acho que mais ainda agora, como a gente está percebendo que muitos estão chegando no ensino superior, a gente precisa ter isso como um mote, né? Sabe? Buscar essa formação para poder atender de fato aqueles que necessitam de uma formação específica. Dentro da sala de aula a gente escuta muito que a quantidade de professores no mercado de trabalho está diminuindo mais a cada dia, porque o curso ele não é tão fácil de terminar, principalmente a área de exatas, essas coisas. Isso é verdade, assim, nesse meio, assim, tá faltando muito professor. Letícia, o que eu tenho escutado muito, né, é que as licenciaturas, né, os cursos de licenciatura, eles estão cada dia com menos pessoas querendo fazer licenciatura, né? Eu acho que isso é em função de todo um contexto que tem no país, né? Que sempre diz que o professor é aquele que o salário não é muito bom, né? Então toda essa dificuldade, o trabalho é grande, é um trabalho árduo, né? E por causa disso, às vezes, é que as pessoas não estão querendo muito escolher as licenciaturas. Mas eu não acredito que sejam assim tão impossíveis de terminar os cursos, não. Cláudia, muito obrigada por contribuir no programa e mais ainda, tirar as nossas dúvidas, ok? A UFG oferta diversas opções de licenciatura. Afinal, é um dos objetivos da universidade formar professores para os diversos níveis educacionais. São cursos em todas as áreas. A Universidade Federal de Goiás conta com curso de artes visuais na modalidade licenciatura no campus Samambaia, em Goiânia. No último processo seletivo, foram ofertadas 24 vagas. Acesse o site da UFG para saber mais informações sobre esse curso e as possibilidades de ingresso. O Faz o Quê vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos mostrar um pouco da atuação de uma professora que trabalha com educação artística. Continue nos assistindo. O Faz o Quê está de volta e segue falando sobre educação. Neste bloco, vamos começar com a professora da educação básica que dá aulas de educação artística. Confira! A profissão de professor é gratificante, mas também muito desgastante, né? Tem a questão da preparação, não é a aula em si, mas é toda uma preparação, um cuidado com as aulas, a valorização do ser professor mesmo. E nessa escolha, as artes plásticas me influenciaram, assim, pela possibilidade do aluno ser completo, de eu poder trabalhar todas as áreas através da arte. Tudo passa pela questão de selecionar os conteúdos que são necessários e básicos para aqueles alunos. Depois vem a questão do planejamento, né? O que eu vou dar, o que eu vou fazer e colocando aquilo dentro do universo do aluno. Porque não adianta nada você só colocar coisas que não tem nada a ver com o cotidiano deles que acaba não prendendo atenção. Então, planejar uma aula adequada à faixa etária e, a partir disso, você planejar ações onde que ele possa se expressar através daquela linguagem, daquele conteúdo que você selecionou. Na sala de aula mesmo, a gente não pretende formar o artista, né? Então, a arte na educação formal, na educação fundamental, é mais para focar essa questão do aluno ser um produtor, da possibilidade de ser um produtor, de formar um apreciador e de trabalhar com as amplas possibilidades que ele tem no universo artístico. Existem poucos professores formados realmente em arte. Então, o mercado de trabalho
ele é muito amplo, sinceramente, assim. A questão da remuneração, existem várias faixas, né, de uma melhor até uma que não seja tão boa, mas o trabalho nunca tem faltado, não. E eu acho que vai até faltar no futuro, porque poucos alunos estão querendo formar para serem professores. As disciplinas de formação humanística são essenciais. Por isso, o governo torna obrigatório o ensino de filosofia, sociologia e outras matérias. Mas você sabia que essas são áreas com forte demanda por mão de obra qualificada? Nós conversamos com uma professora que dá aulas de filosofia na Universidade Federal de Goiás. Assista! Eu agora trabalho com alunos do curso de licenciatura. Né? E essa experiência é uma experiência que tem feito com que eu me ocupe especificamente com formação de professores de filosofia. Ou seja, ensinar filosofia a partir de uma concepção de que a filosofia lida com problemas e que esses problemas não se distanciam, não é, da existência e da vida concreta dos alunos, eu penso que pode ser muito útil. Então, essa pergunta que sempre se fez, para que serve a filosofia? Ela é útil, ela é inútil, ela não serve para nada? Eu acho que essa é uma questão que está superada, não é? A filosofia, ela tem o seu lugar como saber, como disciplina. Ela é tão importante quanto qualquer outra. Ela precisa fazer parte do currículo, sim, dos alunos, dos jovens. O mercado de trabalho para os professores de filosofia, ele se ampliou. A partir de 2008, a disciplina de filosofia, ela passa a ser obrigatória no currículo da educação básica, especialmente do ensino médio. Né? Quer dizer, então, isso coloca para a filosofia desafios novos, né, para o seu ensino, né? Mas isso, naturalmente, abre, não é, uma perspectiva muito boa de trabalho para aqueles que escolhem a licenciatura em filosofia. Fala-se muito em ensinar, né? Fala-se muito em métodos para ensinar. Fala-se muito na necessidade de uma didática específica para as mais diferentes disciplinas, não é? E eu penso que a gente se ocupa muito pouco com esse outro polo que está muito ligado ao ensino, que é o aprender, né? Acho que muito mais importante do que ensinar aquilo que se sabe, né? É pesquisar aquilo que se vai ensinar, né? E acompanhar com muito cuidado como que isso está sendo aprendido, não é, pelos alunos. A docência, ela requer um trabalho constante de pesquisa. Portanto, aquele que escolhe fazer licenciatura, ele vai sair daqui também qualificado para continuar a ser um pesquisador. Nesse sentido, ele pode muito bem e deve fazer isso. Ele deve continuar seus estudos, ele deve partir para uma pós-graduação. A UFG oferta cursos de filosofia nos campos de Goiânia e Cidade de Goiás. Na capital, a opção nas modalidades bacharelado e licenciatura. No interior, a opção só para licenciatura. Você tem interesse por esse curso? O curso de filosofia está estruturado em duas modalidades. Nós temos o bacharelado e a licenciatura. Quando o aluno entra, ele faz o que nós chamamos de modalidade indefinida. O nome é apenas para dizer que ele ainda não precisa decidir se ele quer fazer bacharelado ou licenciatura. O bacharelado é a característica do curso voltado para pesquisa. Preciso esclarecer uma coisa, apesar de ter esse perfil, isso não significa que o bacharel não possa lecionar. De outro lado, nós temos a licenciatura. Ela tem uma diferença em relação ao bacharelado. Ela tem as mesmas disciplinas do bacharelado, as disciplinas que caracterizam a filosofia, mas ela também tem o que nós chamamos de disciplinas pedagógicas. São disciplinas cuja competência está voltada principalmente para o ensino de filosofia. O curso de filosofia lida muito com conhecimento intelectual. Ele é um curso em que o aluno precisa se dedicar para o estudo
de textos, de ideias e da relação dessas ideias com algumas questões contemporâneas, mas sobretudo no período de graduação ele precisa se preparar intelectualmente. Então esse é o grande peso, esse é o peso da teoria. Outros cursos têm isso, mas eu acho que a filosofia tem isso de forma muito enfática, né? É bem característico. O Faz o Quê vai para outro intervalo, mas volta em breve. No próximo bloco você confere um pouco da atuação de um professor de matemática da educação básica. Não saia daí. Faz o Quê está de volta e segue falando sobre o mercado de trabalho na área da educação. Agora você confere um pouco da atuação de um professor de matemática na educação básica. As pessoas falam assim, pô, ser professor é bom demais, você tem não sei quanto tempo de folga. Só que as pessoas muitas vezes esquecem que nós trabalhamos aqui e levamos trabalho para casa também. Então assim, eu trabalho em 2 instituições aqui em Goiânia, então assim, tem os trabalhos em sala de aula, tem o trabalho que você leva para casa, porque eu preparar uma aula, montar um material, cada exercício que está sendo colocado naquele material é interessante, mas eu falo assim que é muito prazeroso quando chega no final você vê assim a sensação do dever cumprido. Nós buscamos uma formação contínua. É preparação de material, é correção de prova, é correção de entregar tarefas. Então, assim, é uma preparação contínua que nós temos que ter. É interessante até observar que cada geração que passa não é uma geração anterior. Então, assim, cada geração que vem são jovenzinhos com pensamentos diferentes, com ideologias diferentes. O professor tem que se adequar a essa nova realidade. Vagas para professores de matemática no mercado. Tanto é que quando saem concurso, então assim, são as vagas que tem de matemática, geralmente assim, várias redes de ensino assim, necessita muito desse profissional, porque assim, não é uma aula esporádica, é uma carga horária grande que os profissionais dessa área, eles têm. Então assim, mercado de trabalho pode ter certeza que tem. O jovem de hoje, ele é muito elétrico, então assim, nós temos que com certeza ter uma dinâmica boa para a aula e com certeza procurar trazer a matemática para o nosso cotidiano. O nosso país necessita de uma valorização real da educação, porque quando isso acontecer você pode ter certeza que muitas coisas irão mudar para melhor. Para escolher uma carreira como professor, além de vocação, é importante optar por uma área de afinidade. Você tem interesse por matemática, por exemplo? A UFG oferta este curso nos campi de Goiânia, Catalão e Jataí. O curso de matemática, ele é um básico, né? Prepara para não só escolhendo no caso da licenciatura, ser um professor, atuar na área acadêmica, ou seguir, fazer pós-graduação, um mestrado, um doutorado em matemática ou educação matemática, ou no caso do bacharel, né, que forma-se um profissional, independente da modalidade, ele tem condições de usar a matemática, o raciocínio lógico, as habilidades, né, aqui desenvolvidas, e poder atuar usando a matemática, mas em diversas outras áreas e diversos meios acadêmicos ou não acadêmicos. Hoje, com o desenvolvimento de novas tecnologias, a matemática ela está presente em diversas áreas, né? Na parte da informática, na parte... Sempre ali tem a matemática, né? Nas engenharias, os cursos de matemática. A matemática em si é uma ferramenta básica para diversas áreas. Hoje temos interação não só como antigamente existia uma estreita, né, ligação com a física, com as engenharias, mas temos hoje com a biologia, a medicina, a estatística em si, bom, vários outros cursos. De acordo com o nosso regulamento geral de curso, né, da UFG, as disciplinas são semestrais. Então a gente assim sugere, dá uma sugestão de fluxo e o aluno, tanto escolhido modalidade licenciatura ou bacharelado, ele
dentro de 8 semestres, com 8 semestres ele pode integralizar o curso, né, e obter aí o título grau de bacharel ou licenciado em matemática. Hoje o Faz o Quê mostrou alguns exemplos de profissionais que trabalham como professores. Mas agora você vai conhecer um profissional licenciado que optou por administrar sua própria instituição de ensino. Eu tinha um sonho de ter uma escola da maneira que eu acreditasse. Uma escola que acreditasse no jovem, uma escola que desse valor para cada indivíduo como pessoa, uma escola que orientasse o aluno realmente, que é a importância da leitura, a importância de assistir um bom programa, a importância de estar antenado com o mundo. Então esse foi o sonho da minha escola, uma escola que o aluno, ele não fosse simplesmente espectador, que ele também participasse efetivamente. Então eu acredito sim que a educação, ela é o caminho de mudança, ela é o caminho de transformação. É através dela que você consegue pegar um menino de rua como eu e transformar num dono de uma escola, num escritor, a educar. Eu sou a prova viva disso. Eu sempre falo, o professor trabalha muito. Eu ainda sou professor e você sempre. Eu tenho muito orgulho da minha profissão. E eu vivo escola de manhã, de tarde, à noite, o tempo inteiro. A minha vida é escola. Então eu, por exemplo, eu tenho o meu horário que eu tenho que estar aqui lecionando. O dia que eu não estou lecionando, eu tenho que estar ali olhando uma mídia para a escola. O dia que eu não estou ali, eu tenho que estar atendendo o pai. O dia que eu não estou atendendo o pai, eu estou atendendo a um problema externo. Eu tenho que estar olhando a condição da quadra, como é que funciona. Eu tenho que cuidar dos contatos com a escola. Eu considero a profissão de professor uma das profissões, não vou dizer, uma das profissões nobres, porque todas são nobres. Eu acho que você pode ser médico, dentista, engenheiro, o que você quiser, mas você precisa de tudo isso, você precisa de um professor. O Faz o Quê está à sua disposição nas redes sociais. Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail fazoque@rtve.org.br ou também pelo Orkut, Facebook e Twitter da TV UFG. Várias pessoas têm nos procurado e contribuído para a construção deste programa. Faça você o mesmo. Sua opinião é muito importante. Afinal, este programa é feito para você. O Faz o Quê de hoje está chegando ao fim. Mas se você deseja rever este programa, fique de olho nos horários alternativos que a TV UFG oferece em sua grade de programação. Além disso, todos os programas são disponibilizados em nosso site para visualização. Acesse e não perca nosso próximo episódio. Vamos falar de profissionais que trabalham com produção de energia. Até lá!